E no clamor da madrugada de hoje, o Senhor colocou em meu coração a palavra que está em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7, sobre a lei e o pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim da sorte de inconcupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com que a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que não quero. Esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço, Deus, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, assim como está na sua palavra, que não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é aquele que faço. Nos ensina, Pai, a nos afastar daquilo que nos alimenta a realizar o pecado constantemente, o pecado que nos suja as vestes, o pecado que nos afasta do Senhor, o pecado que faz o Senhor se envergonhar de nós, o pecado que é a nossa carne gritando para fazer as coisas que agradam a nossa vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, a não querer fazer as coisas que desagradam o seu coração, que te entristece, que te faz envergonhar. Senhor, em nome de Jesus, o dom, a palavra, o poder, a autoridade vem do Senhor. E nós queremos cada vez mais nos parecer com o Senhor e não com o pecado, porque o pecado leva à morte. O pecado nos afasta cada vez mais das nossas promessas. E quem livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado. Para Ele, o meio é o caminho do nosso Deus Jesus Cristo.
portanto, entregamos as nossas situações, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, os anseios que não agradam o Senhor. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor esteja matando os desejos da nossa carne, que são chamados pecado. Que o Senhor nos ensine a caminhar cada vez mais na certeza daquilo que é reto, daquilo que é justo, para que de modo algum tenhamos as nossas promessas afastadas de nós e também o rosto do Senhor virado contra nós, porque não queremos envergonhar o Senhor. Nos ensina, Pai, a prevalecer nos teus mandamentos, que não nos enganemos matando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e os nossos sonhos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a cada vez mais afastar das coisas que não te agradam, que o Senhor mude dentro de nós o nosso agir e o nosso efetuar, para que a cada renúncia o Senhor se manifeste em poder e autoridade e que o Senhor esteja liberando portas abertas sobre as nossas vidas, porque é o Senhor que cria situações, porque é o Senhor que se agrada dos detalhes de coisas tão pequenas para nós, insignificantes, mas são essas que são difíceis de serem mudadas, que nós, nesta madrugada em que muitos dormem, sintamos o toque do Senhor nos nossos sonhos, sintamos o toque e as mãos poderosas do Senhor no nosso repouso, na madrugada. E também, enquanto muitos estão acordados, clamando e repensando em coisas que ficam machucando o nosso corpo físico por arrependimento, mas são arrependimentos passageiros que repetidamente são feitos e desagradam ao Senhor. Que o Senhor esteja nos constrangendo em amor, para que reconheçamos cada vez mais onde estão as nossas falhas, onde estão as nossas fraquezas, onde estão os nossos vacilos, porque não somos perfeitos, Senhor. Mas o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. E a cada renúncia em que nos esforçamos, em momentos que só nós e o Senhor sabemos, é o momento que o Senhor nos dá a honra de dar novos passos, sentido às vitórias, rumo às realizações de sonhos que estavam engavetados, desesperançados, sonhos que não se chamavam mais de sonhos porque já eram inexistentes, mas para o Senhor nunca foram esquecidos. Pai, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, não desista de nós, mas nos faça sentir o cheiro do pecado com nojo, para que nos desviemos das coisas que nos afastam da tua presença. Neste clamor, eu aqui diante do Senhor, eu e o Senhor nesta madrugada, regama de suian, eneclobana suidicama churideas, endemanaga suidiandarai, que o Senhor toque no nosso interior e nos mude nos pequenos detalhes que são os mais difíceis, e que de nossas narinas sintamos o cheiro da podridão do pecado, e que tenhamos o desencorajamento pelas próprias mãos de Deus, para que recusemos o prato do pecado que é a morte. Eu declaro sobre a sua vida, que você possa dar passadas firmes na terra, negando aquilo que envergonha o Senhor, negando as coisas que a sua carne pula, que a sua carne treme, que o seu corpo geme para fazer, mas que o nosso Deus ponha nojo a ponto de você mesmo se assustar e entender que essa vida não lhe mais pertence, mas que aquele que te domina é Deus, porque o domínio
do Senhor é liberdade, porque quando o Senhor está forte em nós, tudo se torna diferente e a graça do Senhor recai sobre a nossa vida como um bálsamo perfumado, como um consolo, como um abraço, como a recompensa de uma intimidade que é inexplicável, porque você não precisa de ninguém para falar com Deus, apenas você, a sua verdade e a sua consciência. Eu declaro sobre a sua vida que, em nome de Jesus, você tenha momentos maravilhosos em que secretamente você possa falar coisas com Deus e Ele te responder ao longo de um dia de maneira clara, soprando aos seus ouvidos coisas que jamais você ouviu, porque o homem mente, mas o Senhor não. E eu declaro sobre a sua vida que você seja obediente, que você negue o pecado, porque mais uma vez eu digo, o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. O Senhor nos ama de maneira grandiosa e nos cuida. E eu desejo, em forma de amor, é que você recuse o pecado. Pecadinho, pecado e pecadão são todos pecados com o mesmo peso. Mas as manias pequenas, que são tão constantes de serem repetidas, são as mais difíceis, porque são vícios. Mas eu declaro e eu profetizo que sobre a sua vida haverá um destravar, haverá um grande romper, em que grilhões estão sendo estourados, cadeias estão sendo destruídas, muralhas estão sendo destruídas nesta madrugada, por conta do clamor verdadeiro diante da presença de Deus, e que você possa ter momentos incríveis em que você veja, olhando que para trás ficaram as coisas antigas e que, como diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu declaro sobre a sua vida bênçãos sem medidas e que você seja imensamente abençoado e abraçado por Deus, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.